verão. Quem não quer curtir a época mais ensolarada do ano? Ainda mais se for numa praia linda e limpa. Opa, o que essa latinha está fazendo aqui? Assim não dá, né, gente? No Rio de Janeiro, uma equipe do Ministério Público Federal colocou o pé na areia para garantir um verão limpinho para os sortudos que já começaram um ano assim, na vida boa. E a gente aqui só na vontade. Veja agora outras notícias do programa de hoje. 2019 começa com um alerta. O Brasil pode perder o certificado internacional de erradicação do sarampo. Veja na entrevista de hoje. E o sarampo, ele é um problema de um retorno mundial, né? É uma doença que em vários outros continentes tem se apresentado, mas no Brasil houve uma preocupação maior por conta da imigração da Venezuela, né? E ainda, que tal conhecer um local que preserva vestígios e detalhes da era dos dinossauros? Fique com a gente, o Interesse Público começa agora. Mais de 1.000 famílias gaúchas aguardam para serem reassentadas. Isso porque as obras da nova ponte do Guaíba, que deveriam trazer alegria para a população, têm causado grande tristeza. 3 opções foram apresentadas aos moradores impactados pelas obras, mas até agora nenhuma delas foi cumprida. Uma obra milionária para liberar o congestionamento do Caminho dos Gaúchos. No meio do percurso, milhares de vidas que terão os rumos alterados. Mas enquanto o traçado da nova ponte já está desenhado, o destino desses moradores ainda é uma dúvida. Vai mudar, que aqui é um lugar pobre, mas é um lugar muito rico, né? De amigos. Amigos, a gente conhece todo mundo, trabalho. Vai mudar completamente a vida de todos os moradores. 1.031 famílias de baixa renda precisam ser realocadas para a conclusão da ponte. São comunidades nas vilas Tio Zeca e Areia, no bairro Maitá, e na Ilha Grande dos Marinheiros. Inicialmente, o Departamento de Infraestrutura e Logística ofereceu 3 opções. Compra assistida de um imóvel entre R$ 157 e R$ 187 mil em qualquer cidade do estado, e indenização pelas benfeitorias do terreno ou uma unidade habitacional em um empreendimento a ser erguido na mesma região. No continente, um conjunto habitacional já está sendo construído, mas na ilha, a ponte está quase batendo na porta dos moradores e até agora o projeto nem saiu do papel. Com a mudança na gestão da prefeitura, surgiram entraves nas obras que até então estavam autorizadas. O Ministério Público Federal acompanha a situação desde 2014, quando o DENIT iniciou o registro dos moradores. E agora pediu na Justiça que o departamento garanta o que propôs aos moradores e a Prefeitura encontre uma solução para o impasse do empreendimento. As 2 ações visam a garantir o direito à moradia dessas pessoas, porque elas estão ali há décadas, não é? Elas podem até ser proprietários por uso capião, mas mesmo que fosse um terreno público, a Constituição garante a cessão especial de uso e elas teriam que ser realocadas com uma moradia digna. Por enquanto, não há dinheiro disponível para todos os adeptos da compra assistida e a previsão é de que o empreendimento demore pelo menos 5 anos para ficar pronto. Próximo ao prédio seria construído um ginásio para reciclar materiais. O atual galpão é a principal fonte de renda das famílias e já está condenado. Na verdade, o galpão é o primeiro lugar, porque a ponte, o próximo pilar vem aqui dentro. Daí a gente está na linha da ponte. Daí não tem como dizer que não tem como sair, porque a gente sabe que vai sair. Chegou o verão, estação que os brasileiros adoram.
É hora de aproveitar as praias desse imenso litoral que a gente tem. Mas a grande procura por um espaço à beira-mar causa um velho problema: o lixo que se acumula na areia. No Rio de Janeiro, o projeto MPF Praia Limpa tem uma série de ações para lidar com essa questão. Iramélia é uma professora aposentada, mineira de Varginha, que todos os anos junta um grupo de amigas para curtir uma praia na região dos Lagos, no litoral fluminense. A gente acha um diferencial aqui, a areia é muito boa, né? Todo mundo fala muito, apesar do vento, mas é muito linda, muito calma, muito tranquila. Com a chegada do verão, o movimento nas praias de Cabo Frio, Arraial e Búzios começa a crescer. E a tranquilidade desses lugares dá adeus por alguns meses. Feriado agora, essa praia dá com mais de 500 mil pessoas, entendeu? A partir de amanhã. Isso aqui lota que você não consegue nem andar direito. Aí é a festa dos vendedores, né? E nós precisamos dessa praia, né? Milho verde, açaí, cuscuz, camarão na bandeja. De tudo já trabalhei nessa praia. E aí já viu, é lixo rolando solto pelas areias. Quando é alta temporada que fica bastante sujo, muito cheio, muita gente que vem lá do Rio, vem pra cá e deixa a praia bastante suja. O povo não leva um saquinho de plástico, né, pra botar o lixo. Sim. E deixa jogado na areia. Frederico se preocupa com essa questão desde que começou a trabalhar na praia há 6 anos. Ele assumiu a responsabilidade pelo lixo produzido por seus clientes, mas claro que estes precisam fazer o mínimo para colaborar. Eles colocaram um baldinho lá, então a gente coloca, né, as latinhas que a gente consome. Então é muito bom, viu? A iniciativa deles. Facilita para o cliente. Facilita muito. Não é caro, é muito simples fazer isso. É só você colocar a sua lixeirinha no pé de cada guarda-sol, que o próprio turista vai ver a lixeirinha ali e vai depositar o lixo dele. É simples, mas para incentivar outros vendedores que ganham a vida nas praias a terem a mesma consciência e atitude de Frederico, o MPF entrou em ação com o projeto Praia Limpa. Em Cabo Frio, o MPF constatou a falta de lixeiras nas praias e ineficiência na coleta de lixo realizada pela Prefeitura. O grupo de trabalho do Ministério Público Federal percorreu as praias da região dos Lagos para verificar se as regras de ordenamento do comércio estão sendo cumpridas nesses locais. Além disso, o MP também fez uma audiência pública no início de novembro para conversar com ambulantes e comerciantes e traçar estratégias para o verão de 2019. Os ambulantes ficaram muito interessados para ouvir o que ia ser ali estabelecido. Terminou aprovando ali uma série de medidas que vão desde essas questões de recolher o lixo dentro do seu quadrado, como também quantidade de mesas e barracas. E veja no próximo bloco: escola quilombola está abandonada em Alagoas. E mais, o Brasil pode perder o certificado internacional de eliminação do sarampo. Até já! A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participou da cerimônia de posse do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, e do vice-presidente Antônio Mourão, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O livro de posse também foi assinado pela Procuradora-Geral após o compromisso dos empossados, realizado na sessão solene do Congresso Nacional. Em discurso, o novo presidente da República ressaltou a importância da democracia. Em parecer encaminhado na primeira semana do ano ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a competência exclusiva da União para legislar sobre serviços de telecomunicações, como prevê a Constituição.
O posicionamento foi sustentado em ação direta de inconstitucionalidade proposta por associações do setor, que questionam uma lei editada pelo Estado do Rio de Janeiro. A norma impôs obrigações às empresas de telefonia e internet. O cenário não é nada bom. As crianças quilombolas de Santa Filomena, no estado de Alagoas, não podem frequentar a escola que fica na comunidade porque as obras, que começaram em 2015 e deveriam ter terminado em junho de 2016, estão paradas há mais de um ano. Pelo menos 6 comunidades quilombolas das redondezas que poderiam se beneficiar de uma estrutura especial para suas tradições estão sofrendo sem escolas adequadas. E o desejo da gente é continuar essa escola para dar procedimento para essas crianças carentes, que aqui é uma comunidade quilombola carente. A 3h30 de distância de Maceió, a comunidade quilombola Chifre do Bode, na cidade sertaneja de Pão de Açúcar, convive com a seca e a vida precária. Aqui, a professora aposentada Dona Terezinha sonha que os netos tenham uma educação que permita oportunidades na região e evite que os filhos da localidade tenham de buscar empregos no sul do país. Ao todo eu tenho 7 filhos, 2 em São Paulo, em Ribeirão Preto, uma menina casou e foi para longe, e elas moram lá e os outros estão tudo em Santa Catarina trabalhando. O Elson é o único filho homem de Dona Terezinha que ainda vive na comunidade. Ele mora a poucos metros de uma escola quilombola. Quando ela começou a ser feita, eu acho que foi em 2015. Aí veio a alegria para todos os pais, né? Tem uma escola de frente à casa da pessoa e ver os filhos estudando na escola. Aí, desde que a obra continuou, foi continuada, todos os pais achando bom, porque isso ia gerar emprego para o pessoal da comunidade, ia ser uma alegria para os filhos perto de casa, para os pais e as mães. Aí, em 2017, no final de novembro por aí parou a obra. A obra da escola é financiada pelo programa Pro Infância do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e estava orçada em R$800 mil. A paralisação da obra é alvo de apuração do Ministério Público Federal, decorrente de uma investigação conjunta no local. A fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco constatou que as obras deveriam ter sido concluídas em junho de 2016, mas quase 2 anos e meio depois, a comunidade quilombola ainda não sabe quando vai poder contar com a escola. Nós vamos cobrar explicações ao município de Pão de Açúcar e ao FNDE para saber se o recurso como um todo foi repassado, o porquê de ter sido paralisado. Nós não temos a informação do porquê da paralisação. O primeiro momento é, antes de inferir qualquer tipo de irregularidade, quer dizer, a paralisação já é uma irregularidade, mas de desvio, qualquer coisa desse tipo, nós temos que levantar o porquê que está parado, né? E a partir daí, traçar linhas de investigação, tanto para apurar se há algum tipo de malversação de recursos, é claro, e também para que a escola possa ser concluída e entregue à população, que tanto precisa. Na comunidade, ninguém sabe o motivo da paralisação da obra e todos reclamam que a Prefeitura de Pão de Açúcar nunca deu qualquer explicação. É uma coisa que não é a gente que mexe, né? Sempre são os gestores e aí a gente não tem uma explicação certa. Só sabe que a obra foi parada e até agora não foi dado continuidade. Enquanto isso, os filhos de Welson e dos quilombolas se deslocam para escolas das comunidades vizinhas e aguardam brincando em frente à escola que deveria ser deles. Tem que continuar cobrando das autoridades para ver se faz. A assessoria do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informou em nota que é responsável apenas por acompanhar a obra e que a responsabilidade pela construção da escola é do município. Caso não retome as obras, o governo local pode responder por danos aos cofres públicos. A Secretaria de Educação do município foi procurada pela reportagem, mas não se posicionou sobre o caso. E o Brasil registrou mais de 10 mil casos de sarampo em 2018 e pode perder o certificado de eliminação da doença. O alerta é da Organização Pan-Americana de Saúde, que deu prazo até fevereiro para reverter o surto. A repórter Madeleine Machado tem informações sobre uma ação do Ministério Público Federal para ajudar a evitar esse retrocesso. Com o Programa Nacional de Imunização, o Brasil alcançou excelência na cobertura vacinal. Mas, nesse ano, foi constatada pelo Ministério da Saúde
a baixa desses índices. Para falar sobre esse dado alarmante, eu converso com a Procuradora da República, doutora Ticiana Nogueira. Doutora Ticiana, obrigada por participar do programa Interesse Público. Obrigada a você, Madeleine. Nós podemos falar aí em retrocesso? Felizmente, ainda não podemos falar de retrocesso, né? Mas houve, de fato, uma identificação pelo Ministério da Saúde da queda da taxa de cobertura vacinal. São 3 fatos assim que têm demonstrado e que talvez tenham causado a queda das taxas de vacinação. Primeiramente, dificuldade nos recursos do SUS, né? Sobretudo agora com a chegada da emenda do teto de gastos, a emenda constitucional 95, certamente nós teremos dificuldade no custeio das ações do SUS. Segundo, por uma desestruturação dos processos nos municípios, né? Equipes que fazem a vacinação estão bastante desestruturadas e também se constata que os pais estão apresentando uma resistência de levar seus filhos às campanhas. Doutora, uma das recomendações do Ministério Público é para que as escolas cobrem dos pais essa carteira de vacinação para verificar se está em dia. Está tendo uma receptividade? Pois tendo em vista esses dados do Ministério da Saúde, é que a primeira Câmara de Coordenação resolveu realizar uma audiência pública, que foi PNI, Programa Nacional de Imunização, Redução de Desigualdades. E nessa audiência pública, onde pudemos discutir quais os motivos dessa redução das taxas, né, quais os problemas que a política pública tem enfrentado, se concluiu que seria interessante oficiar a todos os órgãos de execução, que são estados e municípios, para que eles pudessem exigir dos pais, né, no momento da matrícula nas escolas, uma declaração de apresentação da criança na campanha, né, e apresentação dos cartões de vacina. E aí nós a primeira Câmara fez os ofícios e tivemos o primeiro estado que nos respondeu foi o estado do Paraná, né, inclusive tendo aprovado uma lei obrigando a apresentação das declarações de vacina no momento da matrícula, tanto na rede pública quanto privada. Doutora, então existe aí uma ameaça de retorno de algumas doenças. Qual o impacto para a saúde pública? Bem, existe a ameaça do retorno da poliomielite, que é a paralisia infantil, e também do sarampo. A polio, ela foi erradicada em 1990, né, e desde 2015 para cá tem-se essa preocupação do retorno, né. Apenas um caso de poliomielite pode virar uma epidemia, né. E o sarampo, ele é um problema de um retorno mundial, né. É uma doença que em vários outros continentes tem se apresentado, mas no Brasil houve uma preocupação maior por conta da imigração da Venezuela, né? Então, houve já um pacto dos países do Mercosul para que intensificassem suas campanhas de saúde, de vacinação, e foi assinado um pacto para que essa política pública possa ser reforçada. É na prevenção que se gasta menos e que se tem menos esforços. Quando se chega no momento de se gastar com políticas de média e alta complexidade, os recursos do SUS são bastante altos, né? Tem que ser muitos recursos dispendidos. Então, como política pública, é bem mais eficiente que se invista na imunização, né? Na vacinação. Doutora, como a senhora falou, a imunização, a prevenção é a vacinação, né? Certamente. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui do plano. E é muito importante para a população brasileira e para as políticas do SUS. Com certeza. Obrigada, doutora. Os dinossauros desapareceram da Terra há aproximadamente 65 milhões de anos, mas alguns vestígios da passagem deles por aqui ainda podem ser vistos. Quer saber onde? Eu te conto daqui a pouco, depois do intervalo. Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Mas nem sempre a recíproca é verdadeira. A prova disso são os inúmeros casos de abandono e maus tratos. E não são apenas com cachorros, não.
Pois fique sabendo, abandonar um animal é crime com pena de multa e até 1 ano de prisão. Em caso de morte, a pena é ainda maior. E olha, deixar de dar água e comida ou manter o pet amarrado também não pode. O MPF está de olho e você pode ajudar. Denuncie. Basta procurar uma delegacia, órgãos ambientais ou o Ministério Público na cidade onde você mora. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Você já imaginou visitar um local que preserva detalhes da era dos dinossauros? Esse lugar existe e fica aqui no Brasil, mais precisamente no Nordeste, no Recife. E a boa notícia é que a preservação da área foi assegurada por meio de um acordo assinado no final do ano passado. Olhos atentos em cada detalhe da paisagem. Estes pesquisadores estão diante de um geossítio especial. O KPG Minapoti, como é conhecido este trecho, é o único da América do Sul aberto à visitação, com vestígios que comprovam o fim da era dos dinossauros. Ele está em Paulista, na região metropolitana do Recife, dentro da área de mineração de uma empresa de cimento. A paisagem não tem um grande apelo visual. Apenas os olhos especializados dos geólogos conseguem ter a real dimensão da importância deste geossítio. Aqui, por exemplo, está o irídio, um elemento químico raro no nosso planeta e que indica a existência do impacto do meteorito. Ele só pode ser visto com a ajuda do microscópio. Há um mês, o geossítio foi aberto para visitação, mas a história que ele guarda vem sendo analisada há 25 anos. Esta área, com cerca de 60 mil metros quadrados, conserva a presença de elementos químicos de mais de 66 bilhões de anos. Eles não podem ser vistos a olho nu, mas estão presentes em 4 trechos do espaço delimitado para visitas. Esse geossítio representa a única localidade descrita, no Brasil e também na América do Sul, onde você encontra essa sequência sedimentar completa. Para preservar este patrimônio da história natural, o Ministério Público Federal firmou um termo de compromisso entre a empresa que explora a área economicamente e os pesquisadores. No acordo, há uma série de recomendações para preservar o trecho, onde estão as informações geológicas. Como resultado desta iniciativa, o espaço agora é aberto para pesquisadores e estudantes. E o que fizemos nesse termo de compromisso foi conciliar as atividades minerárias com a possibilidade de preservação da melhor forma possível desse geossítio e assegurando que as pessoas interessadas, professores, pudessem a ele ter acesso. Então a orientação é sempre para que siga as regras de segurança e em segundo ponto, que é realmente manter a área conservada para poder a gente manter esse patrimônio aí por longos anos. Os especialistas comemoram a permissão para estudos na área e alertam que o espaço sirva não só como um ponto de visitação, mas também como um grande monumento da ciência e da humanidade. E a ideia é promover também pesquisas nesse local para que não fique apenas como um local bonito de visitar, mas que fique como um local que tenha um valor científico importante para a humanidade. São informações que a gente consegue observar não apenas para a ciência propriamente dita, para o pesquisador, como também para a sociedade de uma forma geral. E conhecer o geossítio inspira novas pesquisas e a formação de novos espaços de preservação pelo país. Eu saí de lá de São Paulo, vim para cá entender, poder voltar para lá e falar, existem lugares no Brasil que eu posso levar provavelmente meus futuros estudantes para ter um entendimento da documentação histórica geológica desse local. E que o ano comece assim, cheio de boas histórias para contar. E o interesse público fica por aqui. O nosso e-mail é esse que já aparece aí na tela. Para rever as reportagens, basta acessar youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela sua companhia. O Interesse Público volta semana que vem. Tchau!